E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje nós temos mais uma aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre a fisiologia do músculo. Hoje a gente vai falar da contração muscular. Só relembrando, na aula passada nós falamos sobre o tecido muscular. Nós vimos que o músculo ele é formado de diversas fibras, cada fibra é envolvida por um tecido que a gente chama de perimísio. Cada feixe de fibras é envolvido por outro tecido que a gente chama de endomísio, e o músculo como um todo, os vários feixes de fibras são envolvidos por outro tecido que a gente chama de epimísio. Nós vimos também que cada fibra muscular é formada de diversas miofibrilas. Se a gente pega essa miofibrila e amplia essa miofibrila, a gente vai encontrar diversas secções. Se a gente ampliar mais ainda essa secção que a gente encontra, a gente vai encontrar um sarcômero, certo? Então, só relembrando, para essa aula de hoje, que é a contração do músculo, a gente tem que entender que quem faz a contração é esse sarcômero. Nesse sarcômero, a gente tem as bandas is, que são formadas pelos filamentos finos, e a banda A, que é formada pelos filamentos grossos, ok? E também a gente tem as linhas Z, que são as linhas que delimitam o tamanho do sarcômero, ok? Quando há contração muscular, os filamentos finos deslizam sobre os filamentos grossos e aproxima essa linha Z. Aí a gente tem a contração muscular. Mas como realmente essa contração acontece. É isso que nós vamos entender na aula de hoje, tá? Nós vimos na aula passada que no sarcômero nós encontramos algumas proteínas. Essas são as principais proteínas que fazem a contração muscular. Você lembra quais são elas? Exatamente, a actina e a miosina. Vamos só relembrar quais eram os formatos dessas proteínas. A proteína de actina, ela tem um formato globular, tá? E ela por inteiro, ela parece um colar de pérolas entrelaçado, certo? A actina forma os filamentos finos, certo? Já a miosina, ela é uma molécula mais comprida, com uma cabecinha na ponta. A miosina, ela forma os filamentos grossos, tá? Dentro de um músculo tem várias proteínas de miosina espalhadas por ele e várias proteínas de actina também espalhadas por ele, tá? O que faz a contração muscular é quando a miosina, a cabeça da miosina, encaixa na actina e ela puxa essa actina fazendo a contração. Mas não é tão simples assim como acontece esse sistema. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a miosina, ela é uma proteína motora, tá? Por que ela é uma proteína motora? Porque quem faz o movimento é a miosina. A actina, ela precisa da miosina para se movimentar, tá legal? E a actina e a miosina, elas têm uma atração muito forte. Elas são apaixonadas umas pelas outras, tá? Entre a actina, existe pontos aonde essa miosina vai se encaixar. Esses pontos de encaixe a gente chama de sítios de ligação, tá? Sítio de ligação é o local onde a miosina encaixa na actina, tá legal? Então, através desse sítio de ligação, a actina e a miosina sempre vão querer se encaixar. Só que nem tudo são flores, né? Nem toda relação dá 100% certo. No meio dessa relação entre a actina e a miosina, tem outra proteína. Acredita nisso? Essa proteína, na verdade, um complexo proteico, chama-se complexo troponina-tropomiosina.
Tá legal? E qual é a função do complexo troponina-tropomiosina? É exatamente se interpor entre a miosina e a actina, não deixando essa ligação acontecer. Tá legal? Então, esse complexo troponina-tropomiosina, ele regula a ligação entre a actina e a miosina. Se não fosse esse complexo, a gente ficaria fazendo contração muscular a todo momento. Tá legal? Mas, professor, a gente faz a contração muscular. Como é que faz, então, para que o complexo troponina-tropomiosina deixe a miosina se encontrar com a actina? Através do cálcio. Tá? Os íons de cálcio, eles são como se fosse a chave do complexo troponina-tropomiosina. Quando o cálcio entra em contato com a troponina, a tropomiosina se movimenta, ela sai do meio do sítio de ligação e permite que a miosina encaixe na actina. Tá legal? A contração muscular se inicia com a liberação de íons cálcio do retículo e a consequente elevação da concentração deste íon no sarcoplasma. Isto permite a ligação de cálcio ao complexo troponina, que por sua vez promove o deslocamento do filamento de tropomiosina, permitindo a interação entre actina e miosina. Só que não é sempre que a gente tem cálcio para fazer contração muscular. Então, como é que acontece a liberação desse cálcio? O cálcio, ele fica retido dentro do músculo, dentro do que a gente chama de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático tem algumas proteínas que regulam a entrada e a saída desse retículo. E essas proteínas, para liberar esse cálcio do retículo, elas precisam de um impulso nervoso, elas precisam de um estímulo. Esse estímulo é dado pelo sistema nervoso central, mais precisamente por um neurônio motor, tá bom? Então, para que haja contração muscular, primeiro é necessário que haja um impulso nervoso dado por um neurônio motor que vai dar o comando para a proteína que tem lá no retículo sarcoplasmático liberar o cálcio no sarcoplasma. A partir da liberação desse cálcio, o cálcio vai e se liga à troponina. Na hora que o cálcio se liga à troponina, é como se você girasse a chave da sua casa. A tropomiosina libera o encaixe entre a miosina e a actina. E aí a miosina vai lá e encaixa na actina. Porém, vamos lembrar que a gente está fazendo um movimento. E se a gente está fazendo um movimento, do que a gente precisa mais para se movimentar, além do cálcio? Exatamente, nós precisamos de energia. E como é que a gente chama o complexo que dá energia para a gente dentro do nosso corpo? É o ATP. A miosina, ela gasta 1 ATP para se ligar à actina e gasta mais 1 ATP para se desligar. Então vamos entender como é que acontece. A miosina, mesmo antes da liberação do complexo troponina-tropomiosina, ela faz a hidrólise do ATP. Tá? O ATP ele é quebrado através da hidrólise. Vamos só lembrar que a energia é liberada quando a gente quebra as ligações. Quando a gente gasta um ATP, a gente arranca uma molécula de fosfato desse ATP e aí quando a gente quebra essa ligação através de hidrólise, liberou energia. Então vamos para as etapas. O ATP chega na cabeça da miosina, acontece a hidrólise desse ATP e assim faz com que esse fosfato se liberte do ATP, tá legal? E aí quando libera energia, a cabeça da miosina começa a se movimentar. O retículo recebe o impulso, recebe o comando do neurônio motor e libera o cálcio. O cálcio libera a ligação do complexo troponina-tropomiosina e aí então a cabeça da miosina encaixa na actina nos chamados sítios de ligação. E aí essa cabeça da miosina faz a contração muscular. Neste momento, há uma diminuição da afinidade da miosina pelo ADP e fosfato inorgânico,
fazendo com que os dois produtos da hidrólise de ATP se dissociem do sítio catalítico da miosina. Simultaneamente à dissociação do fosfato inorgânico e do ADP, a cabeça da miosina se move e puxa o filamento de actina, promovendo seu deslizamento sobre o filamento de miosina. Faz o músculo contrair. Para que haja liberação, para que a miosina desprenda da actina, eu vou precisar de mais um ATP. Então, o ATP novamente vai lá na cabeça da miosina, faz a hidrólise e assim a miosina desprende do complexo troponina-tropomiosina. Isso vai acontecer enquanto tiver cálcio no retículo sarcoplasmático, tá bom? Por isso, galera, é que às vezes a gente tem as famosas cãibras, tá legal? O que acontece quando a gente tem cãibra? A gente está em fadiga muscular, ou seja, acabou o ATP, não só o ATP acaba, mas os íons de cálcio, de fosfato, que servem no impulso nervoso, também acabam. Então, o que acontece é que, como a gente está com poucos íons, ou com nenhum íon de cálcio e fosfato, e também sem ATP, o que acontece é que essa ligação entre a miosina e a actina fica ali fortemente presa, porque ela é uma ligação muito forte, é muito difícil de desprender a miosina da actina. E aí o seu músculo fica tensionado por um período de tempo até que o seu corpo consiga produzir mais ATP e consiga trazer mais cálcio e mais fosfato para que haja um novo impulso nervoso, para que haja liberação de cálcio de novo, para que haja mais ATP para esse músculo desprender. Então, a cãibra ela é formada por fadiga muscular. Tá? Não somente, essa fadiga é causada não somente pela falta do ATP, mas também pela falta de íons, de cálcio, de fosfato, de cloreto. Esses íons são importantes para as atividades físicas. Legal? Curiosidade, quando você vê jogos de futebol, tem uma parada para hidratação. Aí você vê o atleta lá tomando um líquido que não é água, é verde, amarelo, azul, tem várias cores. Sabe o que é aquilo ali? É um isotônico. Isotônico, galera, aqueles Gatorade, Powerade, tá legal? Que os atletas tomam, aquilo ali é cheio de quê? É cheio de açúcar. Esse açúcar vai ser usado na produção de ATP e também é cheio de sais minerais. E aí, quando o atleta bebe aquele isotônico, ele tem ali rapidamente a reposição de glicose, tá? E aí vai poder repor o glicogênio muscular dele para que ele tenha mais energia para fazer a atividade, e também vai estar repondo os íons que vão ser importantes, porque eu preciso dar vários impulsos nervosos durante um jogo, o meu sistema nervoso tem que estar funcionando muito bem. É por isso, por exemplo, que um atleta, quando ele está cansado, ele começa a errar. Não é só pela fadiga muscular, o sistema nervoso dele também está com carência de íons, e aí ele passa a funcionar de forma irregular e esse atleta não consegue fazer o seu corpo obedecer aos seus movimentos. Legal? Então a contração muscular acontece dessa forma. Vamos recapitular? Vamos lá. Primeira etapa. O ATP entra na cabeça da miosina e faz a hidrólise. A partir desse momento, a cabeça da miosina vai começar a tentar encaixar no sítio de ligação, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o complexo troponina-tropomiosina não está deixando. O neurônio motor dá o comando, as proteínas do retículo sarcoplasmático liberam o cálcio. O cálcio, então, se liga à troponina, faz com que a tropomiosina libere o encaixe, que a gente chama de sítio de ligação. A cabeça da miosina vai, encaixa na actina, faz a contração, depois vem outro ATP, e aí faz a hidrólise e desfaz a ligação. Vem outro ATP, faz a ligação, faz a contração. Tá legal? Dentro do sarcômero, vamos só relembrar,
o que vai acontecer quando acontece isso? O filamento fino, que é formado de actina, desliza sobre o filamento grosso, que é formado de miosina, fazendo com que as linhas Z se aproximem e aí acontece a contração muscular. Gostaram dessa aula? Se você gostou dessa aula, se você está curtindo o nosso conteúdo sobre fisiologia muscular, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.